Salve, salve, Derivando 10, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo um pouco mais diferente, tá? Você que está aqui nesse vídeo, você que entrou aqui, cara, você tem meu respeito, tá? Hoje a gente vai bater de frente com um desafio de campo elétrico, certo? E, cara, não vai ser fácil não, tá? Mas vamos enfrentar esse problema junto e vamos até o final. Além disso, eu queria comentar também que ao longo da resolução aqui, a gente vai revisar muito, a gente vai fazer uma revisão sobre alguns conceitos de campo elétrico, de cinemática, de leis de Newton, certo? Então vai servir para a gente revisar muita coisa com um único problema, certo? Então, taca a faixa na cabeça, bota a faca entre os dentes e vamos enfrentar esse problema aí, certo? Então, qual é o problema? Vamos lá. Eu quero saber qual é a velocidade mínima. E vocês, deixa eu dar o contexto para vocês antes, né? Seguinte, a gente tem aqui duas placas de cargas opostas e essas cargas, naturalmente, uma positiva, a outra negativa, e elas estão gerando aqui, portanto, um campo elétrico uniforme. Como assim um campo elétrico uniforme? Qualquer ponto aqui entre as cargas, o campo elétrico é o mesmo, certo? Então, isso é bom pra gente, certo? E o que eu quero descobrir? Vamos lá. Eu estou jogando aqui uma carguinha positiva aqui dentro dessa região de campo elétrico uniforme e essa carga aqui, ela é positiva. E essa aqui também é positiva. Cargas de mesmo sinal, elas vão sofrer uma força de repulsão, certo? Então, essa carga ela vai ser empurrada para cá e, enquanto isso, ela está caindo. Ela está caindo, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai descrever um movimento mais ou menos assim, né? Por quê? Enquanto ela está caindo, ela está sofrendo uma força de repulsão dessa placa aqui. Por quê? Porque essa placa tem o mesmo sinal da carga. Cargas do mesmo sinal sofrem uma força de repulsão, tá certo? E qual que é o problema? Eu quero saber a velocidade mínima que eu tenho que tacar essa carguinha aqui para que ela consiga sair da região entre as placas. Tá certo? Por quê? Vamos lá. Se eu jogar essa carguinha aqui com uma velocidade lero-lero, ela vai descrever esse movimento aqui, ó. E vai bater aqui na carga negativa e vai ficar aqui. Agora, se eu jogar ela com uma velocidade muito alta, ela vai descrever esse movimento aqui, certo? Ela vai sair da região entre as placas com, aqui ó, com esse espaço aqui de sobra. Ela vai sair com sobra, se eu jogar com uma velocidade muito alta. Eu quero saber qual é a velocidade mínima. Então, eu quero a velocidade que, olha aqui, eu quero a velocidade que ela vai passar aqui, ó, raspando. Ela vai sair aqui, ó, na repimboca da parafuseta mesmo. Então, eu quero saber essa velocidade mínima para ela conseguir sair da região entre as placas. Então, ela vai estar passando mais ou menos aqui, ó. Certo? Aquela mesma carguinha vai estar passando aqui. E vamos lá. Que dados que a gente tem para resolver esse problema? A gente tem seria meio que a altura, né, a extensão das placas, 20 metros. A gente tem também a largura entre as placas, 10 metros. O que mais que a gente tem? Aqui a gente tem o campo, que é uniforme, 30 newtons por coulomb. A carguinha, que é essa carga aqui, certo? 3 microcoulombs. O que significa o prefixo micro mesmo? 3 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Massa, ela pesa 1 grama. É claro, gente, que uma carga não pesa 1 grama, né? Pesa muito menos. Mas coloquei uma aqui mais para facilitar as contas mesmo. E a velocidade mínima que ela tem que ser jogada aqui dentro da região para que ela saia da região entre as placas. Perfeito. Cara, você pensa, como a gente vai começar isso aqui? Antes de mais nada, eu queria dar uma revisada com vocês
no que é campo elétrico, certo? Rapidinho, não é o foco desse vídeo, mas a gente vai dar uma revisada legal aqui para vocês. Então, o campo elétrico, ele é o agente intermediador das forças entre duas cargas pontuais. Você não entendeu nada, né? Tá, vamos lá então. Vamos para um exemplo mais intuitivo, mais físico, que vocês já devem ter muito contato, vocês já devem ter tido contato. Então, a gente tem esse caboclo aqui, certo? Esse rapaz, esse menino aqui, e ele está aqui olhando para uma caixa. Ele vai conseguir mover essa caixa só com o poder do pensamento? Cara, se você vê isso aqui um dia na sua vida, esse cara aqui conseguindo mover essa caixa aqui sem encostar nela, cara, sai correndo, tá? Sai correndo. Isso aí não é coisa de Deus isso aí não, cara. Tá? Não é coisa de Deus isso aí não, tá? É, então, precisa, quando a gente está falando de para a gente conseguir mover um corpo, a gente tem que ter algum contato com ele, seja direto ou indireto, certo? Então, ou esse cara vem aqui, né, chega aqui perto e tal, e empurra o bloco com os braços, né? Ou ele usa uma corda. Ele usa uma corda para. Vou desenhar uma corda aqui mais ou menos. Não sou um bom desenhista, mas. Ou ele usa uma corda e ele puxa a corda e, por sua vez, a caixa é puxada pela corda. Então, eu vim aqui, eu puxo a corda e a corda lá na frente puxa a caixa. No fim, fui eu que puxei a caixa. Só que eu puxei a caixa por meio da corda. Antes de puxar a caixa, eu puxei a corda, certo? Então, a corda, ela é nosso agente intermediador nesse caso. Intermediador entre as forças, né? A corda, ela está agindo entre o menino e a caixa, certo? Se não fosse a corda nesse caso, a gente não conseguiria mover a caixa. Com essa certa distância separando a gente. Perfeito. Então, eu fiz essa analogia para ficar mais fácil de entender quando isso acontece com cargas. A lógica é muito parecida, tá certo? Então vamos lá. O campo elétrico, ele está agindo nessa região aqui, ó, nessa região entre as cargas. Então, vamos lá. A gente sabe que essa carga é positiva e essa carga também é positiva. Então aqui vai acontecer o quê? Vai acontecer uma força de repulsão, certo? Essa carga aqui vai gerar uma força de repulsão nessa carga aqui. Então essa carga ela vai vir para a direita e essa aqui vai ser a força elétrica que ela vai estar sofrendo. Beleza. Só que, se você parar para pensar, não sei se você já questionou isso estudando força elétrica, mas como? Como? Por que que como essa carga decidiu empurrar essa aqui? A carga, ela não enxerga, ela não tem sistema nervoso, nem consciência a carga tem. Então, como essa carga consegue empurrar essa aqui e mais? De longe, né? Com uma certa distância aqui, certo? Então, é aí que o campo elétrico, que está aqui no meio, entra. A gente vai entender que o campo elétrico, ele não depende dessa carga aqui. O campo elétrico, ele não depende dessa carga. O campo elétrico, ele depende do espaço. O campo elétrico, ele está aqui no espaço, estando ou não essa carguinha azul aqui. Então, isso é importante. É uma das definições de campo elétrico. Ele não depende da carga. Ele depende do conjunto dos pontos, ou seja, da região em que o campo elétrico está agindo. Então, a gente vai ver que o campo elétrico ele vai agir nessa carga através da região. Então, o campo elétrico ele depende do ponto e não da carga. Outra coisa importante, o campo elétrico ele é definido com o mesmo sentido que a força sofrida por uma carga de prova positiva colocada aqui. Então tá certo. Aqui é uma carga positiva e o campo elétrico ele é definido com o mesmo sentido, direção e mesmo sentido
da força sofrida por uma carga de prova positiva. Então, o campo elétrico, ele vai estar para cá, tá certo? E se aqui fosse uma carga, e se fosse uma carga negativa interagindo com uma carga positiva? Porque a definição é o campo elétrico gerado em uma carga de prova positiva. Eu não estava no dia da reunião que decidiram isso, mas decidiram que o campo elétrico seria tomado como base uma carga positiva. Então tá, aqui são duas cargas opostas. Então a força dessa carga, que essa carga vai estar sofrendo aqui é para a esquerda, certo? E o campo elétrico vai ser no mesmo sentido. Então o campo elétrico vai ser para cá. Ah, tá. Então quando a carga é negativa, o campo elétrico ele é no sentido da carga. Quando a carga é positiva, o campo elétrico é no sentido oposto à carga, né? No mesmo sentido, sempre no mesmo sentido da força. Perfeito. Então, uma vez definido isso, continuando. O campo elétrico ele depende do ponto e não dessa carga aqui. Então, vamos lá. Vamos supor que o campo aqui é de, sei lá, 3. O campo aqui é de 3 newtons por coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico. O que isso significa? Significa que a cada coulomb que eu colocar aqui, a cada carga de 1 coulomb que eu colocar aqui, essa carga vai sofrer uma força de 3 newtons. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que essa carga. Deixa eu pegar até a mesma cor aqui. Vamos supor que essa carga tem 1 coulomb. Então, a força que essa carga vai sofrer vai ser de 3 newtons. Perfeito? E se eu colocasse ali uma carga de, sei lá, 4 coulombs? Se eu colocasse ali uma carga de 4 coulombs, a força seria de quanto? A cada coulomb, eu tenho, naquele ponto, de acordo com o campo elétrico, eu tenho 3 newtons de força. Então eu vou ter aqui 12 newtons de força. Você está entendendo por que eu digo que o campo elétrico ele não depende da carga? O campo elétrico está associado a essa região aqui. Se eu coloco uma carga de tantos coulombs aqui, essa carga vai sofrer uma força de tantos newtons, seguindo sempre essa proporção, seguindo sempre o campo elétrico. Perfeito? Então é isso que é o campo elétrico, mas ainda vai ter vídeo no canal mais aprofundado sobre isso, tá certo? Então, definindo, o campo elétrico ele é a força elétrica pela carga. Então, como a gente já definiu, né? Tanto é que a unidade do sistema internacional é Newton por Coulomb. Então, traduzindo essa fórmula, a cada tantos coulombs na região, a carga vai sofrer tantos newtons de força. É isso que essa fórmula quer dizer pra gente. O que eu quero que você mais entenda aqui, o que eu quero que você perceba é que o campo elétrico ele não depende da carga, ele depende do ponto em que a gente está escolhendo e analisando. Tá certo? Isso é muito importante. E, e aqui é uma outra fórmula? Não, né, gente? É a mesma fórmula, só que, olha aqui, eu multipliquei os dois lados por quê, né? Aqui eu estou multiplicando e dividindo operações inversas, corta, corta. Então a força é igual ao campo vezes a carga. Eu estou dando essa outra forma para vocês porque é essa que a gente vai usar para resolver o desafio. Tá certo? Então agora, voltando para o desafio. E vai ter outro assunto agora de cinemática que a gente vai ter que revisar. Veja por quê. Olha o problema aqui, meu amigo. Olha o problema aqui. Tá, a gente já percebeu, a gente já entendeu que tem uma força elétrica para cá, tá certo? Advinda da reação dessa carga com essa carga aqui. Mas me diz uma coisa, você sabe como estudar esse movimento aqui, ó? Esse movimento parabólico aqui? Cara, eu garanto para você que você não sabe, tá? Se você sabe, você já pode ir lá pro ITA, entrar direto no ITA, nem precisa fazer a prova.
tá? Esse movimento aqui é extremamente complexo. É um movimento parabólico, fazendo um arco aqui, tá certo? Então, o que seria interessante? A gente transformar isso num movimento que a gente sabe estudar, certo? E aí, que eu te faço a seguinte pergunta, que você vai entender já já como a gente pode relacionar com o que está acontecendo aqui. Quando você pula para frente, quando você dá um... Você pode estar parado, pode estar correndo, não importa. Quando você está parado e dá um pulo para frente, o que você faz primeiro? Você vai primeiro para frente ou você vai primeiro para cima? Pensa um pouco. Nenhum dos dois. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, certo? Como assim? Vamos lá. Isso se chama princípio da independência dos movimentos, de Galileu Galilei. Olha que bonito. Mas eu não quero que vocês se preocupem muito com os nomes, não, tá? O importante aqui é a gente pegar a ideia. Então vamos supor que você está aqui, vamos lá. Eu vou desenhar como uma bolinha, tá? Você está aqui e você quer chegar... Aqui tem a superfície, tá certo? E você quer chegar ali na frente. Vamos lá. Você quer pular aqui, ó. Pular para cá, tá certo? E o que você vai fazer? Você primeiro vai para frente ou você vai em primeiro para frente ou você vai em primeiro para cima? As duas coisas ao mesmo tempo, certo? Porque você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você chegar aqui em cima, você vai estar aqui em relação ao eixo X, certo? Então, vamos lá. Aqui é o eixo Y e aqui é o eixo X, só para a gente se entender aqui na conversa. Então, quando você estiver aqui no eixo Y, você vai estar aqui na mesma posição, só que embaixo no eixo X. Quando você estiver aqui na altura máxima do arco que você fez, porque você está pulando em arco, né? Você está descrevendo um arco quando você pula para frente. E quando você está aqui na altura máxima, você também vai estar lá no meio do caminho em relação ao eixo X, em relação à superfície. E você tá começando a entender? Você está começando a entender? Então, conforme eu vou subindo, eu também estou indo para frente. E daqui para frente, né? Daqui para frente, mesma lógica. Conforme eu vou descendo depois da minha altura máxima, eu continuo andando para frente, certo? Então, em nenhum momento o meu deslocamento horizontal está desconectado do meu deslocamento vertical. Os dois, eles acontecem ao mesmo tempo. Não tem como um acontecer em um tempo diferente do outro, porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, certo? Então, no mesmo tempo que eu percorrer, e é aqui que a gente vai chegar na nossa conclusão, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Tá. Aqui, deixa eu só dar uma apagada, dar uma limpada nesse desenho aqui, tá? E beleza. Então, cara, é isso que eu quero que você entenda. Você descreve os dois movimentos no mesmo tempo. Isso vai ser muito importante para a gente resolver é, o desafio ali, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero chegar aqui, eu quero chegar aqui, e eu vou dar um pulo para frente em uma trajetória parabólica, né? Em uma trajetória de arco. Então, no mesmo tempo que eu descrever esse movimento aqui, eu vou até colocar de uma outra cor, para ficar mais intuitivo ainda, eu vou descrever esse movimento aqui. Entendeu? Entendeu? E por que isso é interessante? Porque você deve lembrar que em muitas equações de cinemática, o tempo é uma das variáveis. Então, olha que interessante, você está entendendo o que a gente está estudando aqui? Isso quer dizer que eu posso estudar, olha que foda, cara, eu posso quebrar esse movimento difícil, que eu não sei como estuda, em dois movimentos que eu sei estudar. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é um movimento retilíneo.
É um movimento retilíneo para cima. O que é isso aqui? Isso aqui é um movimento retilíneo para frente, né? Nesse caso, para a direita, mas, enfim, retilíneo para frente. Então, eu estou quebrando um movimento extremamente complexo em dois movimentos que eu sei estudar, certo? E observa se não é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu tenho um movimento complexo, certo? Eu tenho um movimento complexo em que eu posso quebrar em dois movimentos. Eu posso quebrar nesse movimento aqui, opa, posso quebrar nesse movimento aqui, que a gente vai chamar de horizontal, e nesse movimento, opa, nesse movimento aqui, que a gente vai chamar de vertical, bem intuitivo, né? Vertical e horizontal, enfim. Então, você entendeu por que eu posso estudar os dois movimentos de forma separada? Essa, essa não é uma ideia trivial, tá? Essa não é uma ideia trivial, por isso que, por isso que isso aqui é um desafio. Você vê que a matemática desse desafio é bem simples, o mais complexo mesmo era entender essa ideia de Galileu Galilei, princípio da independência dos movimentos, tá certo? Então vamos equacionar aí, vamos equacionar para os dois movimentos, né, de forma separada. Então vamos equacionar primeiro o movimento vertical, pode ser? O que está acontecendo aqui nesse movimento vertical? Vamos lá. Vamos lá, o que está acontecendo no movimento vertical? Ele mencionou gravidade no problema? Não, não mencionou gravidade no problema. Então a gente pode considerar esse movimento vertical como um movimento uniforme, certo? Então o movimento vertical é um movimento retilíneo uniforme, que já tem aula disso aqui no canal, vou estar deixando o card aqui para vocês. É, então é um movimento uniforme. Um movimento uniforme, que equação que vale mesmo? D igual a VT, né? Distância igual a velocidade vezes tempo, isso mesmo. D igual VT. Qual que é a distância? Pega ali, ó, a distância vertical, 20 metros. Então, 20 é igual a velocidade, no caso, a inicial, que é o que a gente quer descobrir, vezes o tempo. O tempo a gente também não sabe por enquanto. Mas a gente sabe que o tempo do movimento vertical é igual ao movimento horizontal, porque eles estão sempre relacionados durante todo o percurso, certo? Foi isso que a gente discutiu nessa aula de hoje. Tá, então, agora vamos equacionar o movimento horizontal, certo? Horizontal. Então, a gente tem, no movimento horizontal, a gente tem uma força elétrica atuando, tá? Quando tem força diferente de zero, quando tem uma força diferente de zero, é um movimento o quê? É um movimento, o que me diz? É um movimento uniforme variado, né? É um movimento variado, beleza? Então, vamos equacionar aí. O que dá pra gente fazer? A força elétrica, a gente já viu que é campo vezes carga, certo? A força, então, ela é campo vezes carga, da fórmula que a gente construiu de campo elétrico em campo elétrico. Isso aqui vai ser igual, isso aqui é a força resultante, né? A força resultante agindo nessa carga é a força elétrica, certo? Então, o que vale também? Segunda lei de Newton. A força resultante é igual ao quê? É igual a MA. Então, isso aqui é igual a MA. Então, igualando aqui a segunda lei de Newton, a gente tem o valor da carga, que é 3 microcoulomb, certo? Então, 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. Menos 3 não, menos 6, desculpa. Micro menos 6. O campo, que é 30 newton por coulomb, já está tudo na unidade internacional aqui. Entretanto, a massa não, né? A massa, ela tá em gramas, né? 1 grama, que é igual a, e a unidade internacional é quilos, então é igual a 1 vezes 10 a menos 3 quilos, vezes a aceleração. Daqui a gente já tem a aceleração, que vai ser 90, né? Vezes 10 a menos 6, sobre 1 vezes 10 a menos 3, menos 3, e
de acordo com a propriedade de exponenciação, esse 3 soma lá em cima, certo? Então vai ficar 90 vezes 10 a menos 3, ou ainda 9, opa, calma, 9 vezes 10 a menos 2, se você estiver fazendo uma prova discursiva, né? Lembrando que notação científica, o valor tem que estar entre 1 e 10, né? Certo? Então é isso. É o que? Metros por segundo ao quadrado, né? A gente está falando de uma aceleração. Perfeito. Então, com a aceleração, que outra equação para o movimento horizontal, ou seja, um movimento variado, a gente pode usar usando a aceleração? O famoso, chamado por muitos aí de sorvetão, né? D igual a VOT mais meio de AT2, certo? E então, lembrando que agora a gente está a gente está estudando o movimento horizontal. A gente quebrou em vertical e horizontal, a gente está estudando o movimento horizontal. Então, a distância aqui seria os 10 metros, certo? Que é a largura, perfeito? E a velocidade inicial? Olha, outra coisa muito importante. De novo, gente, a gente está estudando o movimento horizontal, não vertical. Então, esse VO aqui poderia até dar outro nome para ele. Porque esse VO dessa equação não é esse VO aqui. Percebam que esse VO ele diz respeito ao movimento vertical. Então, eu joguei a carga verticalmente com uma velocidade inicial para baixo. Mas a velocidade inicial horizontal dele é zero, certo? Ele começou indo para horizontal do repouso. Então, ele veio descendo, ela no caso, né, a carga, ela veio descendo aqui com uma velocidade inicial. Mas quando se diz respeito à horizontal, ela partiu do repouso, da velocidade inicial zero, certo? Então, a velocidade inicial diferente de zero, que a gente está querendo descobrir, inclusive, a velocidade inicial mínima, é a vertical. A horizontal é zero. Perfeito? Vocês entenderam a ideia? Então, aqui vai zerar, zero vezes qualquer coisa, zero, meio o A. A gente sabe que é 9 vezes 10 a menos 2t quadrado. Perfeitinho? Então, o t aqui, a gente vai ter que t quadrado. Lembrando que é útil a gente descobrir o tempo, porque o tempo é igual para o movimento vertical e horizontal, certo? Os dois são correlacionados durante todo o movimento. Então, o t a gente tem que vai ser, multiplicando os dois lados por 2, 20, certo? Dividindo lá por 9 vezes 10 a menos 2. E o que a gente pode fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Porque aqui, ó, pau, cancelou aqui. Então, tirando a raiz quadrada... Ih, caramba, deixa eu só escrever aqui de novo. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ter que t é igual a... Olha, aqui a gente vai ter que fazer umas... Vamos... Eu tô tirando a raiz disso aqui, lembre-se, então, certo? Não tem problema a gente achar um resultado aproximado aqui, certo? No vestibular você poderia deixar dentro da raiz mesmo, fatorar e tudo mais, mas aqui vamos aproximar, certo? Raiz de 20. Aproximadamente, bota aí 4, né? Sobre raiz de 9. Raiz de 9 é exato, 3 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, 1 sobre 100 vai ficar, raiz disso, raiz de 1 sobre 100, vai ficar 1 sobre 10. Então, é isso aqui vezes 1 sobre 10, que é a mesma coisa de 3 sobre 10, que é a mesma coisa de 40 sobre 3. Mantém o numerador, multiplica pelo inverso. 40 sobre 3, que aproximando também, vai dar 13, né? Aproximadamente. Aproximadamente 13, certo? Então, aproximadamente 13 o quê? Segundos. Perfeito? Então, esse aí é o tempo. E olha a magia, esse tempo vale para o movimento vertical também.
certo? É o que a gente estava discutindo. Então a gente pode vir aqui, ó, lá no começo da equação do movimento vertical. Então a gente tem que a velocidade inicial mínima para que a partícula saia da região entre as cargas, da região do campo elétrico, vai ser igual a 20 sobre o tempo, que é 13. Vai dar aproximadamente o quê? Vai dar aproximadamente 20 sobre 13, 1, sobra 7, vai dar aproximadamente 1,5, pode ser? Tudo bem para vocês? 1,5 aproximadamente. O quê? Metros por segundo. Ah, tá. Resolvido então nosso desafio. Perfeito? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade mínima que a gente que a gente tem que jogar esse cara aqui para ele sair da região entre as placas é de 1,5 metros por segundo. Então, se a gente jogar ele com 1,5 metros por segundo aqui, ele vai passar aqui, ó, na trisca, meu filho, na trisca aqui, ó, de pegar na placa ali negativa, certo? Ele vai sair da região na risca, e é isso que a gente queria descobrir, velocidade mínima, certo? Então é isso, o desafio está resolvido, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, mesmo, gente, esse desafio aqui foi uma desculpa para a gente conseguir revisar diversos conceitos, conseguir revisar diversos assuntos, certo? A gente revisou aqui lei de Newton, campo elétrico, revisou força elétrica, né, cinemática, então campo uniforme, enfim. Então esse desafio foi mais um meio da gente revisar diversos assuntos aqui, né, em uma cajadada só. A gente aprendeu muito. Cara, não foi um desafio fácil, tá? Foi uma aula muito densa, teve muito conteúdo e eu sei que não foi uma aula fácil, né? Foi muito denso, mas espero que vocês tenham tirado muito proveito dessa aula. Espero que vocês tenham gostado muito e se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve para mais conteúdos como esse. Segue a gente lá no Instagram também, certo? Vou estar deixando o card aqui de algum outro vídeo nosso que você queira ver. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse desafio com os amigos de vocês para que eles saiam daqui mais inteligentes do que entraram. E é isso. Valeu, Derivando 10. Espero que vocês tenham entendido e até mais.